Olá, seja bem-vinda ao canal Mães Desculpadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bebês recém-nascidos. É muito comum que as mães de bebês recém-nascidos se sintam muito exaustas, cansadas, porque um bebê que acaba de chegar ao mundo, ele é muito dependente, ele precisa da gente para tudo, ele não sabe fazer nada sozinho. E ele vem cheio de demandas, né? Ele precisa ser acalentado, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser limpo, e tudo isso requer muito esforço da mãe ou da outra pessoa que estiver cuidando desse bebê. Então, quando esse bebê nasce, é importante que a gente entenda que ele não tem noção de que ele é uma pessoa, e você também é uma pessoa, que você também tem necessidades. Ele não tem capacidade nenhuma de saber nada disso, porque inclusive ele não sabe que ele é uma pessoa separada de você. Isso é uma coisa que ele vai aprendendo com o tempo e na interação com outras pessoas. Então, o que a gente precisa fazer com um bebê tão pequenininho? Apenas atender às necessidades. Apenas não, porque são muitas, né? E é muito importante que essas necessidades sejam atendidas, porque é a partir daí que esse bebê se sente seguro, que ele se sente amado e que ele começa a se desenvolver de forma saudável. Por exemplo, se a gente deixa um bebê chorando por muito tempo, porque a gente está fazendo uma outra coisa ou a gente tem uma outra prioridade, esse bebê vai se sentir abandonado. Ele vai internalizar que ele não tem com quem contar. Então ele entra em desamparo, e isso é traumatizante para um bebê. Até um tempo atrás, a gente sabe que nos foi ensinado diferente, não é? Que o bebê era manipulador, que ele tinha que entrar na nossa rotina, que a gente tinha que ensiná-lo a respeito de horários, etc. Hoje nós já sabemos que o cérebro do bebê não é capaz dessas coisas, e que a gente precisa sim atender às necessidades. E para que a gente atenda essas necessidades com eficácia, a gente também precisa se cuidar. As mães precisam cuidar de si mesmas. Por isso é que a gente fala tanto da rede de apoio, de alguém, pelo menos uma pessoa que possa te ajudar no dia a dia, que possa estar com você de vez em quando para que você descanse, tome um banho, faça uma atividade física e consiga descansar, nem que seja um pouquinho. Por quê? Porque atender às necessidades do bebê requer que você esteja bem, senão você não consegue, né? Uma mãe muito exausta, ela não consegue atender o seu bebê. Então essa mamãe tem que se cuidar. E fique tranquila que com o tempo esse bebê vai amadurecer e aí as coisas vão ficando um pouquinho mais simples. No início, quando o bebê é muito pequenininho, ele não tem horário, ele não tem noção de rotina. Então, ele sente fome, ele chora. Ele se sente incomodado com a sujeira, ele chora. E qualquer incômodo que ele tenha, ele vai te chamar, que é um mecanismo instintivo, ele já nasce com esse mecanismo para sobreviver. Então, se é para sobreviver, a gente precisa atender essas necessidades. E aí, aos pouquinhos, esse bebê vai entendendo que ele é uma pessoa, que você é outra pessoa, mas isso é lá na frente. No início, o que a gente precisa é atender as necessidades. E existe uma outra necessidade muito importante, que não é só a da limpeza, da alimentação, do conforto. É a emocional. Você precisa estimular o seu bebê. Como é que se estimula um bebê? Para que ele tenha depois, mais à frente, todo esse conhecimento, né? De que ele é uma pessoa, você é outra pessoa, existe um mundo, né? Para que ele se desenvolva assim, você precisa estimular no sentido de conversar com ele, olhar nos olhos, estar perto, se relacionar com ele, por mais que ele não responda no início. E dali a algumas semanas você vai ver que ele já vai iniciar um processo de resposta. É tudo muito gradual, mas se você tiver paciência, você vai ver que o seu bebê se desenvolve e bem rápido, como num piscar de olhos. Então, todo esse cansaço, todo esse trabalho, toda essa segurança que a gente precisa dar para o bebê, ela um dia vai passar, né? Um dia esse bebê vai ficar independente, né? Vai poder ir ao banheiro sozinho, se alimentar sozinho, mas por enquanto ele é pequenininho, ele precisa muito de você e quase que o tempo todo, né? Então não tem problema ele dormir no seu colo, ele chorar de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora, ou seja lá quantas horas forem, para que ele possa se alimentar.
Sempre que ele demandar, a gente precisa atender, certo? E se você tiver com muita dificuldade, pode ser que você não esteja tendo tempo para descansar, não está tendo uma rede de apoio, e aí precisa correr e procurar ajuda, porque esse bebê precisa de você bem. Um abraço!